Desconhecidas. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque dessa semana convidamos a Procuradora-Geral de Justiça, Socorro França. Seja bem-vindo no nosso programa. Bom, em primeira instância, eu queria perguntar à senhora a senhora se formou em Economia, depois passou pela área de Administração e chegando na parte de Direito. Por que a escolha dessa área jurídica? Eu também tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Gostaria de dizer certamente que é necessário que muitas das vezes uma área possa realmente haver uma correlação com as demais. De 1973, se a gente calcular aqui até o dia de hoje, eu sempre fui apaixonada pelo direito econômico. Eu sou professora de direito econômico desde 1973. Em sendo assim, eu não poderia ver desassociada a economia do direito. E foi exatamente o que me levou a completar pelo menos o entendimento a respeito do direito econômico, foi juntar a economia e o direito. E a administração pública, porque é natural, é da minha índole, na realidade, conhecer essa área da administração. Em algumas ocasiões já convivemos, como estamos agora convivendo com a administração pública. É sempre um avanço, é sempre importante que nós possamos interagir no momento das nossas gestões, conhecendo efetivamente com a área da administração. Então foi por isso que na nossa graduação, sempre no afã de conhecer mais, eu sempre digo, sabe, que conhecimento tem muito a ver com liberdade. Diz Voltaire, a cada escola que se abre é uma prisão que se fecha. Logo, para que nós possamos ser livres, nós temos, indubitavelmente, de ter conhecimentos. E o conhecimento sempre é muito bom. Bom, dentre alguns dos trabalhos no Ceará, em Fortaleza, na qual a senhora desenvolveu, o Serviço Especial e Defesa Comunitária da DECOM foi um deles, e ainda descentralizando esse mesmo órgão. Como surgiu essa ideia e como é que ela está, a importância do serviço prestado hoje pelo DECOM? Muito bem, eu quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade de falar desse grande amor da minha vida, desse trabalho que foi o DECOM na nossa vida. Em 1980, no Brasil, pela primeira vez se falou de política ambiental. Em 1986, nós falamos de interesses coletivos, interesses difusos. Em 1988, a Constituição atual, quando no seu lançamento, tal foi a grande surpresa do povo brasileiro quando viu o direito do consumidor ser consagrado nesta Constituição, o direito do meio ambiente, o direito fundamental à vida. E em 1900, recuando um pouco, em 1983, finalzinho de 83 para começo de 84, foi aí que existiu a ideia de que, embora não existisse ainda nenhuma lei que tratasse a respeito da defesa do consumidor, mas era tão carente o cidadão brasileiro na defesa das relações consumeristas, que foi aí que nós resolvemos criar. Foi o primeiro Estado brasileiro que criou
criou um serviço especial de defesa comunitária. Porque naquele tempo o DECOM não atendia só o consumidor, atendia a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a fiscalização das fundações, a questão das vítimas, da família das vítimas do crime, eram assistidas pelo DECOM. Então, isso foi muito importante. Óbvio que todas as mudanças sociais implicam no desenvolvimento também do nosso ordenamento jurídico, e hoje nós conquistamos várias outras etapas e todos os dias a gente vem conquistando de acordo com as mutações sociais. Mas foi muito importante, foi assim um momento muito rico. Na realidade, eu sempre digo que a melhor escola onde nós passamos a aprofundar os nossos conhecimentos é a prática, é a lição de vida. E foi através dessa lição de vida, foram 11 anos que eu aprendi com a população a realmente efetivar essa justiça distributiva. Por que aprender com a população? Porque no momento que um cidadão chega na tua frente e diz, meu problema é esse, e eu gostaria de ver solucionado, você vai, obviamente, dissecar aquele problema para solucioná-lo. E foi aí que eu aprendi muito, muito com a dor, eu sempre digo, com a dor das pessoas. Por isso que a gente se internece ainda, e muito, eu quero que Jesus nunca me deixe essa sensibilidade tomar de conta. E eu gostaria sempre que ela tomasse de conta de mim. Por quê? Porque é nesse momento que a gente passa a estudar melhor, é nesse momento que a gente passa a atender melhor, é nesse momento que a gente sabe que estamos aqui para servir, nunca sermos servidos. Então, eu aprendi muito com o DECOM, foram 11 anos de vida. E Deus me permitiu que em 2002... eu estivesse como Procuradora-Geral de Justiça naquela época e transformasse o DECOM, através de uma lei complementar, se eu não estou enganada aqui agora, é a Lei 32 complementar, transformasse no sistema PROCON, onde nós pudéssemos aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos um DECOM. Hoje nós temos, também Deus me permitiu que quando numa dessas nossas administrações, nós transformássemos, criássemos 2 promotorias especializadas para defender o meio ambiente. E hoje nós temos 2 promotorias em Fortaleza especializadas em defesa do meio ambiente, um centro de apoio, e estamos criando uma procuradoria especializada para os interesses coletivos e difusos, e em cada município onde tem um promotor de justiça, ele está ali defendendo as relações consumeristas, o meio ambiente e qualquer outro tipo de interesse coletivo. Realmente é um órgão louvável, esse serviço prestado que a senhora criou. E pela 4ª vez eleita como Procuradora-Geral da Justiça do Estado do Ceará, quais são as expectativas para esse 4º mandato? Olha, sempre assim que as pessoas me falam, eu sou, na realidade, adepta, sem dúvida nenhuma, à democracia. Não poderia ser diferente. Adepta de que forma? Talvez até a expressão não seja essa, mas sou uma aliada ferrenha da democracia. E um dos instrumentos democráticos é a alternância do poder. E talvez você me perquira agora, mas você não está fazendo o que na realidade esse instrumento manda, não está alternando, nem no lapso temporal sim, porque foi 94, 2000, 2002 e agora 2008. Então, pelo lapso temporal, mas também por uma vontade muito grande de servir. Eu tenho uma vontade, assim, dentro de mim, antes de sair, porque eu já estou exatamente no outono da minha vida profissional e também da minha faixa etária, mas a vontade é ainda como se ainda tivesse 27 anos, como se ainda começasse a vida hoje. Porque eu acredito mesmo que cada um de nós, onde Deus nos dá e nos concede espaço para que ali a gente possa fermentar, a gente tem que fazer daquilo uma profissão de fé. Eu faço do meu trabalho uma profissão de fé. Eu sempre digo que o servidor público nunca é para ser servido, e sempre para servir. Então foi essa vontade que me levou novamente a esta candidatura. Foi a vontade de servir cada vez mais. Dá de mim essa energia que tem ainda muito grande dentro da minha pessoa. Mas, óbvio que hoje, 2008, não acontece, a sociedade mudou, os instrumentos de justiça e de proporcionamento da justiça,
Eles mudaram, então é necessário que a gente não tenha mais uma visão do passado. A visão do passado está servindo para que hoje, no presente, eu possa realmente ter, quem sabe, melhorado muito mais como gestora, procurado muito mais servir do que em 94. Hoje, obviamente, como essas mudanças que eu acabo de colocar, elas estão aí para o enfrentamento de outras áreas que até então, naquela época, a gente não as conhecia. Quer saber de uma delas? Por exemplo, o crime organizado, a investigação criminal, o aprofundamento dos interesses coletivos, a questão ambiental, a questão consumerista, o deficiente, o idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso que diz que o Ministério Público é quem efetivamente tem que estar lá do lado do idoso para fazer com que ele tenha essa promoção de justiça que a gente tanto fala. E nós temos assim um mundo totalmente especializado hoje, onde o cidadão está em busca desse acompanhamento por parte do Ministério Público. Então hoje, obviamente, que o que a gente quer é aprofundar, melhorar, desenvolver mais o atendimento às pessoas, ao cidadão que busca os seus direitos. Eu sempre digo o seguinte, na minha sala de aula eu digo, olha, o médico curador do corpo, e nós somos responsáveis pela cura da alma. No momento que você escuta, no momento que você faz uma mediação, que você faz uma conciliação, que você atende aquela pessoa que te procura, eu tenho certeza que a cura aconteceu naquele momento, porque aquela pessoa efetivamente vai sair dali, pelo menos com um sonho de que vai encontrar justiça para o seu problema. Bom, e como representante do Ministério Público, o que a senhora tem a dizer sobre a criação do núcleo de combate sobre a sonegação fiscal no estado do Ceará? Esse núcleo, e nós estamos inclusive já, podemos até dizer, minutando um provimento onde estamos criando um núcleo composto de 3 promotores de justiça titulares das promotorias de execução fiscal para que eles possam efetivamente combater o crime de sonegação fiscal. Eu sempre digo que o crime de sonegação fiscal, ele não vem sozinho, ele vem associado a um outro tipo de delito. É muito importante que o Ministério Público, como em todo o Brasil, ele está fazendo isso, porque ele está proporcionando, às vezes você pode até pensar, não, está trabalhando é para o governo. Não, nós estamos trabalhando efetivamente para a sociedade, porque no momento em que estes impostos são recolhidos, esses tributos são recolhidos, obviamente que nós vamos ter hospitais melhores, nós vamos ter uma educação melhor, nós vamos ter uma segurança melhor, enfim, é necessário que a receita ela possa estar de acordo, em consonância com aquilo que é a demanda da sociedade. Então, obviamente que nós vamos começar já, e esse provimento deverá ser editado na próxima semana. Esse provimento, após a publicação, já estará totalmente, digamos, pronto para que os promotores passem já de imediato a fazer o combate através das denúncias, através, obviamente, da investigação. Bom, o número de sonegação fiscal ainda é muito grande, mas, doutora, qual é o principal problema da sonegação fiscal, assim, de combate à sonegação fiscal? Não, eu não vejo, não sei o problema que você fala no que se refere a material, a pessoal. Eu digo de fiscalização mesmo, de ir lá, de saber, onde é que estão esses sonegadores. Não, porque o que nós fazemos, nós recebemos sempre, porque quem faz essa área de fiscalização é a Secretaria da Fazenda através de seus fiscais. Mas nós recebemos da Secretaria da Fazenda já a notícia de que existe a sonegação, porque já fizeram o auto de infração, já fizeram o procedimento administrativo, já buscaram receber aquilo que é devido e assim por diante. Isso também não significa dizer que é apenas para a questão dos tributos estaduais. E aqui até colocaria para a senhora prefeita que estamos à disposição, obviamente, para todo tipo de tributo, quer seja estadual, quer seja municipal, para que a gente possa efetivamente eliminar esse grande delito que, infelizmente, é existente ainda no nosso país. Bom, agora, procuradora, no dia da sua posse,
a Associação das Mulheres de Negócios do Ceará tiveram um convite especial. Na sua gestão, o que pretende priorizar em relação a essa classe? Olha, veja bem, houve assim uma empatia muito forte. Eu vi tantas jovens, pessoas que passam o dia todo trabalhando, mas se associando, tentando mostrar para as pessoas lá fora, para a sociedade lá fora, que as mulheres que estão ali não são apenas esposas, às vezes, de um grande executivo ou de um grande empresário, são mulheres que estão indo à luta, estão fazendo a diferença, estão buscando efetivamente fazer com que a ordem econômica deste Estado ela seja mais salutar, ela possa propiciar uma qualidade de vida melhor, porque ela está gerando emprego, ela está proporcionando uma economia, digamos, que haja um desenvolvimento econômico melhor no nosso Estado. E por isso eu tenho uma simpatia muito profunda por elas, porque são jovens lindas, são mulheres maravilhosas que estão indo à luta. E é por isso que eu fiz um convite todo especial. Já tive a oportunidade por 2 vezes ir até lá, falar com elas, conversar com elas, não é palestrar, mas conversar, e estar sempre ligada com aquela que realmente tem um poder produtivo. E essas mulheres valorosas têm esse poder produtivo, e eu estou sempre à disposição, estaremos sempre à disposição desses grupos que se formam com o objetivo de melhorar a ordem econômica do nosso Estado. Bom, fazendo uma análise das suas realizações, é perceptível a preocupação da Procuradora com o bem-estar da sociedade e famílias em geral. Qual a visão da sociedade cearense? Os órgãos estão fazendo valer os direitos e deveres do cidadão? Eu posso te dizer que já venho de um passado bem... São décadas, são 4 décadas, ou seja, 40 anos de serviço público, e efetivamente já assisti e já vivi outros momentos. Posso dizer que esse é um momento que certamente nós crescemos muito. Mas nós crescemos, e aqui eu posso dizer que a imprensa tem e terá sempre um papel preponderante na questão da informação. É muito importante. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa conversa amistosa, gostosa, o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Passando informações para aqueles que vão nos ver, que vão interagir conosco, obviamente, pelo menos através da formação de um pensamento a respeito do que nós estamos debatendo. E eu vi momentos muito difíceis, que hoje, graças a Deus, já se descortina um momento muito mais valoroso, um momento em que os princípios da administração pública estão sendo efetivamente respeitados. Há bem pouco tempo o princípio da impessoalidade nem se falava. Hoje o princípio da impessoalidade, que é aquele da história do parentesco, todo mundo tinha o seu padrinho, todo mundo tinha o seu QI, quem indicava. Isso praticamente no Brasil, estão buscando, todos nós, já não se admite, o nosso juízo de admissibilidade já não suporta mais que se possa lutar contra esse princípio da impessoalidade, o princípio da legalidade. Hoje as pessoas que sabem que o seu direito, que existe uma lei, que seu direito está sendo aviltado, ela já vai, já busca, já procura, já tenta fazer com que o seu direito seja garantido. E assim, o princípio da eficiência. Todo mundo luta hoje para que a justiça seja mais eficiente, porque é em busca desses princípios da administração pública. Eu acredito mesmo que nós estamos vivendo um momento que tem o seu diferencial. É um momento onde o cidadão está de olhos abertos, o cidadão está buscando efetivamente dizer todos somos iguais perante a lei, sem distinção absolutamente de nada. E hoje as minorias já têm a sua própria legislação, que a sua própria proteção. Então isso é um ponto assim importantíssimo, principalmente quem já viveu 4 décadas de serviço público e que está assistindo hoje, que se assegurar aquelas pessoas que são consideradas, digamos, algumas com necessidades especiais, os idosos. Então, assegurar a essas pessoas o verdadeiro direito fundamental. Dando aqui um pouco de foco, qual a situação da área jurídica hoje no estado do Ceará? O que melhorou, o que é preciso melhorar, o que a gente já progrediu? Eu acho que em acesso à justiça, o princípio básico é o acesso à justiça, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Esse acesso hoje,
eu estou, sinceramente, neste momento, depois também eu quero só voltar um pouquinho, de tanto tempo de vida pública e de Ministério Público, eu sinto que nós já demos um salto de qualidade tremendo. Hoje se busca efetivamente conhecer melhor os processos, através da transparência. Hoje você chega, ainda hoje pela manhã eu estive pelo fórum e lá o diretor do fórum, vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rômulo, ele estava nos mostrando a distribuição de um processo. O processo da entrada, com 20 minutos, ele já se encontra na vara. Quer ver um exemplo? A questão dos júris. Hoje você encontra alguns homicídios com 4 meses já estão em júri, já estão julgados. Então, existe hoje, outro exemplo, a questão da conciliação. No fórum já tem uma Câmara de Conciliação. No Tribunal de Justiça já tem uma Câmara de Conciliação. Então, os juizados fazem a conciliação, o Ministério Público fazendo conciliação, com casas de mediação comunitária, com núcleos de mediação comunitária. Todo mundo está dando as mãos para que a gente promova a paz social. Eu sempre digo que, e fui uma das pessoas responsáveis também na criação desse Estado das casas de mediação comunitária. Isso lá em 97, se eu não estou enganada. E eu me lembro muito bem nessa época em que todo mundo disse, isso não vai dar certo. Eu digo, vamos deixar o povo conhecer efetivamente os seus problemas. E aí criamos a primeira no Pirambu, na Federação do Bairros e Favela do Pirambu. Existe até hoje, tem 12 anos a Casa de Mediação Comunitária, atendendo eu não sei, então não gostaria de aqui chutar números, muito pelo contrário, eu não sei mensurar, mas sei que é razoável o número de pessoas que conciliam os seus problemas. Às vezes por falta de ao escutar, por falta, às vezes, de uma pessoa para ponderar determinados momentos em que a pessoa se exaspera pelas adversidades da vida, essa pessoa pratica delitos, mata. E se na realidade, no seu bairro, na sua comunidade, tem uma mediação, ali ela vai encontrar quem as escute e quem as aconselhe. E aí, obviamente, nós vamos encontrar a paz. E é isso que a gente está proporcionando, e é isso que eu estou vendo nesse mundo jurídico. Eu não sei se ainda tenho tempo, talvez não, mas essa questão também das leis. Hoje nós temos leis verdadeiramente democráticas. E ainda mais, e que eu estou muito feliz, é que a gente está assistindo o operador do direito, o juiz, o defensor público, o promotor de justiça, o advogado. Ele hoje, ele é muito mais voltado para a questão do princípio constitucional do que muitas das vezes para a lei infraconstitucional. Porque se justifica tudo em nome da dignidade humana. Eu sempre digo que aqueles que praticam, que aplicam os princípios constitucionais, aqueles efetivamente estão no curso da história para a promoção da justiça distributiva. Às vezes a lei, ela dá um caminho diferente, mas se você quiser adequar ao princípio da dignidade humana, você encontrar a saída para promover a justiça. E é isso que hoje se está fazendo no Brasil. Isso tudo começou por um grupo de juízes jovens do Rio Grande do Sul, e que esses juízes passaram a contaminar os outros operadores do direito, e hoje nós temos um Ministério Público aí, pelo menos no estado do Ceará, esse eu posso falar, porque é aqui que estou, aqui que vivo e é aqui que conheço, nós temos um Ministério Público do Ceará totalmente avançado nessa questão. Se você conversar com um promotor de justiça no interior do estado, que fica lá o dia todo, porque a nossa lei diz que nós somos obrigados a atender a qualquer pessoa do povo, tomando as providências cabíveis, mesmo que não seja nosso problema, mas a gente tem que tomar as providências cabíveis. Então, isso é que eu digo, que é interagir com a população, que é estar perto da sociedade. E com isso, a gente vai tirando essa história da violência, essa história do desamor. Eu acho que o povo precisa apenas saber, ter segurança de que ele conta com todo um aparato para resolver as suas questões, muitas das vezes de injustiça. Se cada um fizer seu papel, nem que seja pouco, o caminho, o processo acaba sendo sempre mais rápido, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E o que eu sinto é a contaminação desse processo por parte dos membros do Ministério Público. Eu os sinto motivados. Eu os sinto com vontade, efetivamente, de fazer o seu trabalho. Eu ainda não conheço, pelo menos nesses 4, agora eu estou iniciando a 4ª gestão, eu nunca conversei com um promotor que ele não tivesse ali animado, querendo ir até mais do que deveria, às vezes,
Por quê? Porque é animado nesse processo de transformação social. Eu sempre digo, nós somos responsáveis pela transformação social. Bom, a senhora é de uma índole admirável, realmente pessoalmente admiro o trabalho da senhora, o trabalho que a senhora já desenvolveu. Agora, voltando para a parte da política, como a senhora avalia, como procuradora-geral, a senhora avalia o contexto político hoje? Veja, eu também avalio com satisfatório. Sabe por quê? Eu acho que nós estamos crescendo. A tendência nossa é crescer. Nós temos pouco tempo de democracia. Você é muito jovem, talvez não tivesse nem nascido, eu não sei. É uma criança ainda, para conhecer todo aquele processo anterior que nós passamos, que nós vivemos, anterior a 64, a dissociação das lideranças, a erradicação mesmo das lideranças estudantis, toda forma de liderança. Hoje nós estamos engatinhando nesse processo. Eu sempre digo que a juventude agora que está vendo. Agora que nós estamos, nós no passado, obviamente que cada um de nós, quando se é jovem, se sonha em mudar, mas mudar assim, rapidamente, a conformação social, a gente procura sempre o que há de melhor, sempre o respeito, eu sempre corri atrás do respeito, eu acho que todo mundo corre atrás do respeito, principalmente no que se refere à dignidade da pessoa. E hoje, sendo nova, sendo jovem, nós estamos nesse nosso caminhar, nós somos profundamente jovens da democracia. E eu tenho certeza, absoluta certeza, pelo que caminhei para trás, pelo que estou caminhando hoje, e que, obviamente, se Deus me permitir, possa ainda ver ainda mais para frente, muito mais coisas ainda, eu acredito que nós estamos numa evolução muito profunda no que se refere à questão democrática, no que se refere aos princípios democráticos. Certo que se você disser para mim, mas se só está falando coisa boa, coisa que vai acontecer de bom, nós estamos vendo aí os meninos, aí as meninas se prostituindo, os meninos com drogas, as meninas no alcoolismo e assim por diante. Realmente. O que nós, aí já é outra vertente, não é nem uma questão muito mais política. Eu estou falando uma questão no sentido lato, não a política partidária. Eu estou falando uma questão de política como um todo. Mas o que me parece, e aqui vai uma visão de mulher, de mãe, de avó, vai uma visão muito mais humanística do que uma visão jurídica a respeito da questão. A mim me parece que o que estamos precisando, o que a sociedade precisa, efetivamente, é muito mais de ternura, de humanismo, do que, muitas das vezes, meras técnicas, avanços tecnológicos que nos levam a ficar, cada um de nós, verdadeiros robôs e à mercê dessas grandes evoluções, sem se descurando-se desse humanismo, dessa ternura, dessa doçura que a gente precisa. Eu não posso conceber a ideia de família atual. Eu não consigo assimilar a ideia, digamos, do abandono familiar. Então, eu acho que é nisso aí, é na célula máter, é nessa grande infraestrutura que a gente tem que trabalhar. Eu acho que hoje nós estamos vivendo aqui a infraestrutura, que é a família. Acima vem todo o resto. É essa infraestrutura que a gente tem que trabalhar. Porque na hora que a família realmente entrar nesse processo de humanismo, eu acredito que a gente possa, quem sabe, mudar o curso da história, porque eu me preocupo profundamente com a juventude. Sou profundamente preocupada com o que estamos vivendo. Festas que começam 1h da manhã, que terminam pela manhã, que você encontra as meninas caídas, totalmente embriagadas, que você vê um menino que aos 12 anos entrou no vício, nas drogas, mães aflitas, desesperadas, quebrando a cabeça na parede, porque o filho está batendo, está surrando. Inclusive nós tivemos no nosso último programa, na semana passada, tivemos um programa relacionado com o aborto, a legalização do aborto, e isso traz a minha memória porque também é um caso que traz frustrações para a mãe, no caso você está falando de fraternidade, de humanismo, de amor. Isso também é um problema que traz relacionado ao aborto. E o nosso tempo também já está Mas eu quero dizer que eu sou totalmente e radicalmente contra o aborto. Bom. Inclusive já fui para a Praça do Ferreira de bandeirinha, de tudo, pedindo assinatura para mandar para o Congresso Nacional para acabar com essa história. É vida, nós estamos tratando de vida. Não adianta toda essa conversa minha se eu não respeitasse a vida. É verdade.
Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora desse as suas considerações finais. Alguma coisa que a senhora queira colocar? Não, é a oportunidade que eu tenho de estar aqui interagindo com vocês, parabenizá-lo pela performance apresentada aqui no programa, pelo aprofundamento das perguntas que aqui foram colocadas e dizer a todos que nós estamos aqui para servir. O Ministério Público está à disposição, óbvio, tem todas as suas dimensões nas promotorias especializadas, promotorias criminais, execução, fazenda pública, em todas as promotorias. A nossa missão, nós somos uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbida a defesa da sociedade e a fiscalização do ordenamento jurídico. Em sendo assim, nós estamos aqui nos colocando à disposição. Bom, o programa de destaque dessa semana foi com a Procuradora-Geral de Justiça, Socorro França. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter a senhora aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET. TVU, Canal Universitário de Fortaleza.